De volta aqui no estúdio, Fernando Nakagawa. Vai sair esse governo, vai entrar um novo governo e a gente continua falando sobre uma possível mudança na política de preços da Petrobras, de olho, claro, no mercado internacional. Mas a gente não consegue decidir isso. Viu quanto tempo o Pedro ficou falando? E nem ele, quase que um especialista em petróleo, consegue dizer isso pra gente. É verdade. Essa é uma grande questão relacionada. É o teto, é a PEC da Petrobras, essa história. Porque é uma discussão gigantesca. O fato, Márcio, é que agora, olhando para o mercado internacional, de fato a gente está num momento positivo para quem consome petróleo. Hoje, por exemplo, o barril do tipo Brent, que é a grande referência para o mercado brasileiro, terminou abaixo do patamar de $80 pela primeira vez desde janeiro deste ano. Portanto, o mercado, de fato, está mais frio. A gente separou dois gráficos aqui, Márcio, que mostram, primeiro, a evolução dos preços praticados pela Petrobras nas refinarias. Aí, pertinho do Márcio, a gente tem lá em 2021, quando o preço da gasolina estava em R$3. Foi uma escadinha subindo ali, degraus mais espaçados quando sobe. É a história de que sobe o preço da gasolina. Neste caso, como o governo estava de olho nessa história, estava subindo meio devagarzinho, mas tinha uns degraus grandes aqui. E aí, desde mais ou menos o fim do ano passado, de meados deste ano, perdão, os degraus são apenas e tão somente para baixo. A gente chegou a ter uma gasolina nas refinarias acima de R$4,50 e agora a gente volta aos R$3. Na próxima tela, a gente tem um gráfico que mostra a evolução do preço do barril do tipo Brent em reais, convertido em reais, porque são esses dois preços principais para a Petrobras. E, de fato, o desenho ele é muito mais nervoso, mas ele meio que acompanha aquele outro gráfico, mostrando uma elevação ali em 22 e uma queda mais recente. Então, os preços estão ali caminhando mais ou menos juntos. Segundo os importadores de petróleo, Márcio, o último preço aqui do mercado internacional e o último preço até ontem da Petrobras tinha uma diferença. De fato, o diesel aqui no Brasil estava 10% mais caro do que deveria, na média internacional, e a gasolina 9%. Com essa decisão anunciada hoje, basicamente a coisa fica normalmente neutra novamente, volta à posição internacional. Então, o movimento desses dois gráficos indica que a Petrobras, apesar da pressão política, de fato conseguiu tocar a política de preços conforme o mercado internacional. E aí, uma última notícia sobre a Petrobras, Márcio. Hoje, agora, depois do fechamento do mercado, a Petrobras informou que o presidente Caio Paz de Andrade recebeu um convite do novo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para ocupar um cargo e ele topou, aceitou, então ele vai deixar a companhia, vai deixar de ser o presidente da maior empresa brasileira para ocupar um cargo provavelmente na Secretaria de Assuntos de Governo Digital no novo governo Tarcísio de Freitas. Mas como o próprio Pedro falou, a mudança no comando da Petrobras seria não no dia 1º de janeiro, mas em fevereiro. Será que ele fica na Petrobras até fevereiro ou o Tarcísio vai querer logo esse secretário no dia 1º de janeiro? Ele indicou que não fará parte do governo da transição paulista e deu a indicar ali que ele vai continuar tocando a vida na Petrobras. Então, acredito que vai ser uma transição mais suave, talvez ele só ocupe o cargo no governo paulista semanas depois, talvez espere de fato esta movimentação na companhia que, como o Pedro muito bem explicou, vai demorar algumas semanas. O presidente da Petrobras não é ministro que consegue se trocar de uma hora para outra. E nem deveria ser assim também. Nem deveria, exatamente. Nem deveria ser assim também. Obrigado mais uma vez, Naka.